Poucas figuras femininas na vasta crônica de Hollywood e da música conseguem sustentar o peso de uma lenda com tanta serenidade e dignidade quanto ela. Priscilla Presley, a mulher que brilha com luz própria dentro do mito americano, é muito mais do que apenas a única esposa do ícone mais explosivo da história global, Elvis Presley. Ela se tornou a guardiã inabalável do mundo dele, a zeladora que protegeu Graceland com um orgulho e uma bravura que desafiaram a passagem do tempo. Ela é o último pulsar que conecta milhões de almas ao rei. Sua compostura, sua força silenciosa, seu porte, são qualidades raras no turbilhão da fama. Mas por trás desse resplendor, dessa imagem da realeza do rock and roll, esconde-se uma verdade tão afiada e dilacerante quanto o vidro quebrado. Priscilla é a mulher que segurou a mão de Elvis em vida e, com o coração partido, o entregou ao descanso eterno. E numa reviravolta do destino de uma crueldade inimaginável, é a mãe e a avó forçada a sepultar sua única filha e, não muito tempo depois, seu neto. Duas perdas tão brutais, tão consecutivas, que arrancam o fôlego diretamente da alma. Antes de nos aprofundarmos nesta vida marcada pela dor e pela resiliência, honremos a têmpera de uma mulher que resistiu ao que ninguém deveria sequer imaginar. Quão cruel é quando uma existência é selada pela perda antes mesmo de aprender a respirar. Priscilla Ann Wagner chegou a este mundo em 24 de maio de 1945, no Brooklyn, Nova York, bem quando a Segunda Guerra Mundial agonizava. Seu pai, James Frederick Wagner, um jovem piloto da Marinha, mal teve tempo de segurá-la. Seu uniforme ainda cheirava a combustível de avião e a esperança de um futuro que lhe foi negado. O dever o chamou de volta ao céu. E nos frágeis meses que se seguiram, o destino desferiu um golpe cruel o suficiente para redefinir uma vida inteira. Sua aeronave caiu. Não houve despedida final. Não sobrou nenhuma lembrança tangível à qual a menina pudesse se agarrar. Apenas uma bandeira dobrada, um punhado de fotografias desbotadas e um silêncio tão imenso que pareceu engolir as paredes de seu lar. Eu nunca soube o som da voz dele, confessaria ela anos mais tarde, com uma pontada de dor. Apenas o eco de um homem que perdi antes de poder me lembrar dele. Essa primeira ferida, a perda do homem que deveria ter sido seu refúgio, não apenas lhe partiu o coração, esculpiu um vazio em sua infância, uma sombra longa o suficiente para segui-la até a idade adulta. Sua mãe, Anne, recolheu os cacos de seu mundo destroçado e lutou para reconstruí-lo da única maneira que uma jovem viúva em 1945 podia. Em silêncio, com bravura, com mãos trêmulas e um sorriso forçado. Ela amou Priscilla com ferocidade, mas a dor havia cinzelado seu próprio silêncio interior. Um silêncio que tentou desesperadamente ocultar da filha. Em 1948, quando Anne se casou com o oficial da Força Aérea, Paul Beaulieu, Priscilla tinha apenas 3 anos. Demasiado pequena para entender por que de repente tinha um novo pai, um novo sobrenome e uma vida encaixotada. Paul cuidou dela com a disciplina constante e a seriedade própria de um militar. Responsável, protetor, presente, embora raramente expressivo. Seu afeto era autêntico, mas envolto no estoicismo tranquilo de um soldado. E embora tanto ele quanto Anne a amassem à sua maneira, reservada e honesta, nenhum conseguiu preencher a vasta e dolorosa ausência deixada pelo pai que ela nunca conheceu. A partir desse momento, o chão sob seus pés nunca mais parou de tremer. Aos 10 anos, já havia residido em Maine, Texas, Connecticut e Novo México. Aos 13, foi novamente desenraizada e transportada através do Atlântico até Wiesbaden, Alemanha. Cada mudança significava outro quarto vazio, outra escola deixada para trás, outra versão de si mesma abandonada antes de ter a chance de florescer completamente. Tudo o que eu amava, nós deixávamos para trás, recordaria mais tarde,
Uma confissão que revelou a desoladora fatura emocional de uma infância vivida em constante movimento. As moradias militares ofereciam paredes, mas nunca calor. Os quartéis ressoavam com o ritmo marcial das botas, cadências de um propósito que ela nunca compartilhou. Priscila, doce, introspectiva, dolorosamente tímida, deslizava pelas margens dos grupos infantis como uma sombra suave. A hora do almoço se tornava o momento mais difícil do dia. Sentava-se sozinha na cafeteria, traçando pequenos padrões com a ponta dos dedos, observando como as amizades se formavam e se solidificavam à sua frente como um vidro que não conseguia atravessar. Não é que evitasse a conexão. Simplesmente aprendeu muito cedo que a permanência era um luxo que sua vida não permitia. Às vezes, senti que estava desaparecendo, sussurrou anos depois. E, no entanto, dessa dor silenciosa e dessa solidão profunda, algo extraordinário estava sendo forjado. A constante realocação aguçou sua adaptabilidade. A ausência de um pai fortaleceu sua resiliência. A solidão lhe ensinou a perceber o tácito. A tristeza oculta por trás de um sorriso, a dor escondida numa pausa. Ano após ano, ela empacotou e desempacotou a mesma pequena mala, colocando seus pertences com uma ternura que revelava o quão profundamente ansiava por estabilidade. Esses momentos de solidão não foram em vão. Eles esculpiram nela uma força que nenhuma sala de aula ou livro didático poderia ter ensinado. Sem saber, cada anseio insatisfeito, cada desenraizamento, cada almoço em silêncio, cada esforço terno para pertencer, a estavam preparando para a vida que a esperava. Uma existência que uniria seu nome para sempre a uma das maiores lendas que a América já conheceu. Uma vida que exigia uma mulher capaz de sobreviver à instabilidade, resistir à incerteza e suportar a dor com uma graça inabalável. De alguma forma, desde o início, Priscilla Presley estava se treinando exatamente para isso. Contos de fadas frequentemente começam com um sussurro de magia. O de Priscilla, no entanto, começou com algo muito mais incisivo. Um destino que espreitava nas sombras, pronto para golpear numa única noite, que dividiria sua jovem vida em um antes e um depois, que ela jamais poderia desfazer. Em 1959, com a tenra idade de 14 anos, Priscilla nunca havia imaginado estar perto da presença de uma lenda. Era apenas uma garota quieta em Wiesbaden, Alemanha, tentando costurar um senso de pertencimento após uma infância marcada pela perda do pai e pelo interminável desenraizamento da vida militar. Mas o destino não pede permissão antes de alterar uma vida. E naquela noite, sob o calor âmbar de uma casa em Bad Nauheim, onde a música se misturava com as risadas dos soldados americanos, ela cruzou o limiar atrás de um amigo da família. Ela não sabia que, logo além daquela porta, estava o homem que o mundo inteiro adorava, Elvis Presley. Ela recordaria mais tarde o suave arquejo que lhe ficou preso na garganta quando Elvis levantou a cabeça para olhá-la. Como o quarto deslizou para uma quietude impossível, como se até as paredes se inclinassem para testemunhar o momento. Ela se sentiu pequena, exposta, como se um holofote a tivesse alcançado sem aviso prévio. E pela primeira vez, sentiu o quão aterrorizante era ser notada por tal magnitude. O instante em que seus olhos se encontraram pareceu irreal, como se tivesse entrado numa história escrita para alguém mais velha, mais forte, mais preparada do que ela era. Elvis, de 24 anos, magnético, uma força da natureza envolta em doçura, caminhou em sua direção com uma suavidade que a atordoou mais do que sua fama. Ele fez perguntas simples, mas em seu coração de 14 anos elas ecoaram como trovões. Suas mãos tremeram. Mal conseguia respirar. Ela estava dolorosamente consciente de que o mundo nunca interpretaria aquele momento inocente através da frágil lente com que ela o vivia. Mesmo naquela pequena sala, a curiosidade inflou como uma maré crescente.
Os soldados trocaram olhares. As jovens ficaram tensas. Os sussurros pairaram ao seu redor como faíscas. Quem é ela? Por que ela? Por que esta noite? Em questão de dias, os sussurros se espalharam para além das paredes, para além das bases, para além das fronteiras. Para quando ela se mudou para a América em 1962, aos 16 anos, o fascínio havia se tornado um roteiro público para o qual ela nunca fez um teste. Uma parte era admiração, outra parte inveja e outra desconcerto diante da ideia de que uma garota tão comum tivesse entrado na órbita de um homem que o mundo tratava como realeza. Mas para Priscila, a verdade era mais silenciosa e muito mais dolorosa. Quanto mais o mundo admirava sua conexão com Elvis, mais invisível ela se tornava para si mesma. Lentamente, delicadamente, ele moldou sua aparência. Seus olhos delineados em escuro, seu cabelo altíssimo, seus vestidos polidos, até que ela mal reconheceu a garota que costumava lhe devolver o olhar no espelho. Ela confessaria mais tarde que viveu esses anos como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Insegura de onde terminavam seus próprios desejos e onde começavam as expectativas de milhões. E na quietude da noite em Graceland, cercada por uma grandeza que só aprofundava sua solidão, ela frequentemente ficava junto à janela, seus olhos seguindo o vasto gramado, perguntando-se em quem ela teria se tornado se o destino não tivesse tomado sua juventude com mãos tão implacáveis. No entanto, dentro dessa solidão, a resiliência criou raízes em silêncio. Ela estava aprendendo, sem saber, a disciplina do autocontrole, a linguagem da fama, a arte de sobreviver à sombra de uma lenda, habilidades que um dia usaria para construir sua própria vida, sua própria carreira, sua própria identidade. Aquela primeira noite em Bad Nauheim não foi um acidente de circunstâncias. Foi o prólogo de uma jornada que exigiria uma profundidade de coragem que nenhuma jovem de 14 anos poderia ter compreendido. Ela chegaria a confessar que o momento em que seu mundo começou a fraturar-se foi o mesmo momento em que algo selvagem e inexprimível começou a crescer dentro dela. A vida não avisa quando o destino se inclina sobre você. Simplesmente chega, tão silenciosa quanto um sopro, tão cortante quanto uma rachadura, atraindo-a para uma versão de si mesma que você ainda não reconhece. No final da década de 1960, Priscila movia-se como um fantasma através da vasta órbita de Elvis Presley, observando como o império ao seu redor palpitava e se tensionava. Ela se lembrava do calor das luzes de estúdio que queimavam o ar, o estrondo metálico dos cenários arrastados sobre o cimento às 3 da manhã, o cheiro de suor e café nos membros da equipe exaustos que trocavam o sono pela perfeição. E isto é o que a grandeza custa, ela sussurrou para si mesma enquanto via um backdrop desmoronar e ser reconstruído na mesma noite. E naquele caos invisível, longe do aplauso que o mundo imaginava, sentiu que algo em seu peito se movia, como se sua própria identidade estivesse testando os limites de sua jaula. Uma voz silenciosa pressionou contra suas costelas. Se este é o preço do extraordinário, eu sobreviverei à conta quando ela me for apresentada? Mas o destino raramente bate suavemente. Em 1973, seu casamento com Elvis terminou. A tinta no papel marcava o divórcio, mas para ela foi um terremoto sob suas costelas. E em 1977, quando Elvis morreu subitamente aos 42 anos, o silêncio que se seguiu não pareceu luto. Pareceu que o mundo tinha parado de respirar. Ela se lembrou de um amanhecer daqueles meses posteriores, de pé, descalça sobre o frio mosaico da cozinha, olhando para uma pilha de contas não pagas e um bloco de notas em branco. A casa estava tão silenciosa que podia ouvir os batimentos de seu próprio coração a golpear o externo. Eu nem sequer sei como é a primeira página da minha vida, sussurrou para o quarto vazio. Lembrou-se de levar uma xícara de café aos lábios, com as mãos a tremer violentamente demais para beber.
Lembrou-se de se obrigar a levantar-se da cama enquanto o céu ainda estava escuro, treinando até os músculos tremerem, estudando até as palavras na página ficarem embaçadas, entrando em audições com os dedos tão dormentes que rezava para que os diretores de casting não notassem. Lembrou-se da picada dos sussurros que ouvia por acaso. Ela não vai conseguir sem o nome dele. As palavras a seguiram como sombras. Algumas noites, sentava-se no carro após jornadas de 14 horas, a testa colada ao volante, as lágrimas caindo sobre as mãos enquanto sussurrava. Ainda não. Eu ainda não terminei. Lenta, dolorosamente, implacavelmente, a tentativa do mundo de a destruir tornou-se o fogo que a reforjou. E então, quase imperceptivelmente, a maré mudou. Em 1982, quando abriu Graceland ao público, os críticos previram humilhação. Disseram que arruinaria a propriedade. Mas no dia da inauguração, oculta atrás de uma cortina de veludo, Priscila apertou as mãos até os ossos doerem, rezando para honrar o legado dele. O que se seguiu atordoou a todos. Graceland tornou-se o segundo lar mais visitado da América, atraindo mais de 700 mil visitantes por ano e resgatando o patrimônio de Presley da ruína financeira. Em 1983, a série Dallas revelou uma presença on-screen, afiada pela pressão e pela dor. No final da década de 1980, os filmes de The Naked Gun, Corra, que a polícia vem aí, permitiram ao mundo ver a sagacidade que outrora escondeu atrás do medo. No início da década de 1990, as linhas de fragrâncias e moda, das quais os críticos zombaram como projetos de vaidade, geravam milhões nas principais lojas de departamento. Estes não foram apenas triunfos, foram a sobrevivência tornada visível, batalhas gravadas em conquistas. E quando finalmente olhou para trás, compreendeu a verdade que se estava a escrever em sua vida o tempo todo. Sua ascensão nunca foi uma tentativa de fugir do seu passado. Tratava-se de permanecer nos escombros de tudo o que outrora foi, lamentá-lo, honrá-lo e depois escolher repetidamente levantar-se novamente. Ela saiu da sombra de Elvis Presley, não fugindo dela, mas carregando seu peso com graça até que se transformou de um fardo na sua maior força. O seu não foi o crescimento de alguém impulsionado pela fama, mas o de uma mulher que aprendeu a respirar de novo depois que o mundo ficou em silêncio. Uma mulher que construiu uma luz própria, constante, inquebrável, forjada no fogo e brilhante o suficiente para iluminar cada cicatriz que se recusou a esconder. Algumas histórias de amor irrompem na história. Mas para Elvis e Priscila, começou numa linha de falha que já tremia sob seus pés. Um belo começo assombrado pelo aviso de que até o destino pode se quebrar. O mundo, mais tarde, coroaria o deles como um dos casamentos mais observados do século XX. Mas Priscila nunca se lembrou dele com esse peso histórico e brilhante. Para ela, começou silenciosamente, dolorosamente humano, como uma promessa sussurrada entre duas pessoas antes que o resto do mundo exigisse uma parte dela. Uma promessa tão delicada que às vezes temia que até um sopro pudesse estilhaçá-la. No entanto, era brilhante o suficiente para fazer uma jovem de 17 anos acreditar que poderia construir um para sempre com o homem mais desejado do mundo. Mesmo assim, sob o brilho dessa esperança, sentiu o fraco tremor de quão facilmente um sonho tão radiante poderia rachar. Mas quando Elvis se apresentou diante de seus pais, não como uma lenda, nem como o rei, mas como um homem aterrorizado de perder o único lugar onde seu coração se sentia desprotegido, ela se agarrou à ideia de que o amor poderia ser realmente suficiente. Sua mãe temia a distância. Seu padrasto temia a fama, o frenesi, a onda de atenção que perseguia Elvis pelos continentes. Mas o que viram nos olhos de Priscila, esperança, trêmula, mas ferozmente leal, amoleceu todas as paredes ao seu redor. E assim, ela se afastou da única vida que conhecia,
caminhando para um futuro tão enorme que parecia estar entrando na própria boca do destino. Esses primeiros anos em Graceland se desenrolaram como um conto de fadas escrito com tinta secreta. Uma história que só eles podiam ler. Longe das multidões, Elvis podia ser terno, brincalhão, quase tímido de uma maneira que teria atordoado o mundo que o venerava. Nas noites tranquilas, tocava piano até o amanhecer, sua voz baixa e despojada de teatralidade. Um homem a confessar seu verdadeiro eu, a única pessoa em quem confiava para não o quebrar. Ela guardou cada nota que ele deixou em seu travesseiro. Tu fazes esta casa parecer um lar. Esses pequenos gestos de afeto, essas notas com frases como tu fazes esta casa parecer um lar, não terminaram no lixo. Foram guardadas como tesouros, prensadas entre páginas de livros, como flores que ela nunca quis que o tempo murchasse, tornaram-se relíquias de um amor secreto. Ela diria mais tarde que esses foram os momentos em que se sentiu mais próxima dele. Não nos tapetes vermelhos, não sob o flash dos fotógrafos, mas no silêncio entre canção e canção, quando ele a olhava como se ela fosse a última peça de seu mundo ainda intacta pela fama. O casamento deles em 1967 pareceu uma respiração contida entre dois batimentos. Um evento pequeno, brilhante, estranhamente frágil sob o peso de tudo o que prometia. Ela se lembrou de como a mão de Elvis apertou a dela. Lembrou-se de como ele sussurrou: "És tu, sempre foste tu", como se temesse que o momento pudesse desaparecer se não o reivindicasse em voz alta. E quando Lisa Marie chegou em fevereiro de 1968, Elvis chorou abertamente, desfeito pelo milagre que segurava em seus braços. Ele a amou com uma devoção feroz, quase infantil, comprando-lhe pequenos casacos de pele, beijando-lhe o nariz até ela guinchar de alegria, nomeando seu jet privado de Lisa Marie, porque insistia que sua filha deveria sempre voar tão alto quanto os anjos. Priscila os observava juntos e sentia o coração se retorcer com uma alegria tão poderosa que a assustava. Por uma breve temporada dourada, pareceu que tinham superado todas as sombras. Pequenos almoços tranquilos, risos suaves, uma família aprendendo o seu próprio ritmo. 3 almas suspensas numa felicidade tão frágil que segurá-la com muita força poderia tê-la quebrado antes. Mas mesmo nesses dias mais brilhantes, a tempestade estava a formar-se. A fama espreitava nas bordas de sua história como um predador paciente, impiedoso, vigilante, esperando seu momento para testar cada peça frágil do para sempre em que ela tinha acreditado. As rachaduras sempre se formam antes que um coração se quebre, mas no caso deles, as fraturas se alargaram muito antes que qualquer um se atrevesse a olhar para baixo. À medida que a década de 1970 se fechava sobre eles, a fama deixou de ser um pano de fundo e tornou-se uma terceira presença em seu casamento. Ruidosa, voraz e sem piedade. Elvis foi consumido por uma agenda que o tratava menos como um homem e mais como um pavio acendendo-se incessantemente. Tours que o deixavam sem dormir, filmes que o exauriam e pressões que borravam a linha entre o dever e a sobrevivência. As semanas se dissolveram em meses e as noites colapsaram num silêncio sufocante. Priscila vagueava pelos intermináveis corredores de Graceland, esses grandiosos corredores com eco que outrora se sentiram como um reino. Agora pareciam mais um labirinto do qual não podia escapar. Ela ouvia seus passos como se houve uma tempestade, sem ter certeza se a próxima porta que se fechava significava que ele finalmente estava em casa ou que tinha partido de novo. E então vieram os sussurros, capas de revista insinuando química no set, colunistas apresentando suas coestrelas como possíveis amantes, manchetes que transformavam cenas em escândalos, ensaios em rumores e longas noites de trabalho em narrativas contra as quais ela não podia se defender. Ela nunca o confrontou, nunca lhe esfregou essas acusações brilhantes na cara. Mas cada manchete parecia um dedo
a cutucar uma contusão cuja existência desconhecia. Quanto mais o mundo reivindicava pedaços de Elvis, mais ela se sentia a desaparecer no fundo de uma vida que era suposto ser de ambos. Elvis, desesperado para ancorar algo, alguém, começou a moldar Priscila como um homem remodela um sonho que teme perder. Ele escolhia suas roupas, sua maquilhagem, seus penteados, esculpiu sua aparência com a precisão de alguém aterrorizado de ver a beleza escorregar entre seus dedos. No início, ela confundiu essa intensidade com devoção. Mas lenta, cruelmente, começou a se sentir a dissolver. Já não conseguia distinguir onde ela terminava e onde começava a versão dela de que Elvis precisava. "Quem sou eu quando não estou ao lado dele?" Escreveu num diário que escondeu debaixo de suéteres dobrados, palavras que tremiam com uma verdade que não estava pronta para proferir em voz alta. O karatê começou como uma fuga, uma hora onde o seu fôlego pertencia a ela e não às expectativas que a pressionavam por todos os lados. Mas depois se tornou algo mais perigoso, um despertar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu sua própria força, seu próprio centro, sua própria voz surgindo por baixo das camadas sob as quais estivera enterrada. Elvis percebeu a mudança instantaneamente. E para um homem que já lutava contra a exaustão, a dor e o lento desmoronamento de seus mundos público e privado, o despertar dela pareceu uma traição. O medo transformou-se em ciúmes, o ciúme em confusão, a confusão na tempestade que nenhum dos dois soube acalmar. Em algum lugar dentro dessa tempestade, entre os rumores, as noites sem dormir, as portas a bater, o choro silencioso que nenhum admitia ouvir, uma verdade que nenhum queria encarar, começou a cristalizar-se. Eles já não caminhavam para o mesmo futuro e o caminho sob eles já tinha bifurcado. Na noite antes de deixar Graceland para sempre, Priscila parou ao lado da cama de Lisa Marie, escovando um cacho solto da bochecha da filha. Ela sussurrou um pedido de desculpas que não conseguiu terminar, porque dar um nome à dor significava aceitar que a família pela qual tinha lutado estava a escapar do seu alcance. No outro quarto, Elvis sentou-se em silêncio, girando o anel de casamento, o único que daria a uma mulher, entre os dedos, com o peito apertado por todas as palavras que nunca aprendeu a dizer. Queria ir até ela, cair a seus pés, implorar para que ficasse, mas cada súplica se emaranhava contra o peso de anos que nenhum dos dois podia consertar. E naquela mesma casa, ela dobrou na palma da mão o anel que ele lhe tinha colocado uma vez, o anel do único homem com quem se casaria. Sentiu-o arder com a memória de uma promessa que já não podiam manter. Quando finalmente amanheceu na sua última manhã como marido e mulher, algo dentro de ambos já se tinha partido. Em 1973, após 6 anos de casamento, Elvis, de 38 anos, e Priscila, de 27, assinaram os papéis do divórcio numa sala carregada de tudo o que sobreviveram e tudo o que não puderam. A mão de Priscila tremeu tão violentamente que teve de segurar o pulso para o estabilizar. Elvis hesitou, a caneta suspensa no ar como se recusar-se a tocar no papel pudesse parar o próprio tempo. Quando os documentos foram reunidos, levantaram-se, caminharam lado a lado e, sem dizer uma palavra, deram as mãos. As câmaras capturaram o gesto, mas não a verdade. Eles estavam a soltar-se, não porque o amor se tivesse desvanecido, mas porque o amor, apesar da sua beleza, tinha ficado sem espaço para respirar. O acordo de 725 mil Harris, um Mercedes, uma Harley Davidson e uma propriedade partilhada parecia o inventário frio de um sonho agora reduzido a números. Concordaram que Priscila criaria Lisa Marie e que Elvis poderia vê-la sempre que o seu coração precisasse. Numa tranquila vitória da graça, eles mantiveram essa promessa. A ternura sobreviveu onde o casamento não pôde.
Anos mais tarde, Priscila diria que o mais difícil não foi perder Elvis, mas a perceber-se de que não podia dar à filha o lar que outrora acreditou que o destino lhes tinha esculpido. Mas enterrada nessa angústia, havia uma verdade que ela carregou como uma lanterna através dos corredores mais escuros de sua vida. Alguns amores não terminam. Aprofundam-se, deixam nódoas negras e abençoam. Permanecem muito depois de os papéis serem assinados e as portas se fecharem. E quando Elvis e Priscila saíram daquele tribunal de mãos dadas, o mundo finalmente entendeu o que só os dois tinham sabido o tempo todo. O amor nem sempre fica, mas também não vai embora de verdade. Alguns amores simplesmente mudam de forma e ecoam para sempre. O destino nem sempre chega como uma revelação. Às vezes vem como um aviso disfarçado de consolo, e em 1972, Priscila continuava a ser uma mulher casada que tentava manter unida uma vida que já se estava a partir ao meio. Aos 27 anos, ela entrou no dojo, não para encontrar alguém novo, mas para se agarrar à versão de si mesma que temia que estivesse a desaparecer. O aplauso que outrora rodeou o seu mundo tinha diminuído até se tornar um silêncio suficientemente agudo para deixar nódoas negras. Quando conheceu Mike Stone, então com 32 anos, o que a impressionou não foi a atração, mas a leveza pouco familiar de ser falada sem expectativas, sem julgamento, sem ser medida contra a lenda ao lado da qual vivia. No entanto, mesmo nesses intercâmbios inofensivos, algo dentro dela se tensionou. Qualquer coisa que parecesse tão suave, tão fácil, carregava um perigo que ela não podia permitir-se nomear. Em 1973, a linha entre aluna e confidente tinha se esbatido, não pela paixão, mas pela exaustão. O que se formou entre eles foi o reconhecimento tranquilo e privado de tudo o que ela já não podia negar sobre o seu casamento. Mike notou o que ela tentava tão desesperadamente esconder. O cansaço na sua postura, o tremor na sua voz quando dizia que estava bem. O seu vínculo não foi a tempestade de fogo que os tabloides imaginariam mais tarde. Foi a lenta erosão nascida de duas pessoas procurando estabilidade em vidas cheias de ruído. Mas o consolo tirado na estação errada torna-se um fardo. Priscila sentiu isto primeiro. A culpa enrolou-se com força sob as suas costelas. O medo de que cada conversa noturna, cada silêncio partilhado, a estivesse a afastar da mulher que queria ser. Durante uma sessão de treino, quando Mike perguntou suavemente: "Quando foi a última vez que te sentiste em paz?", ela quase desabou. Não por desejo, mas pela brutal compreensão de que já não tinha uma resposta. Em 1974, o mundo sentiu o cheiro da fratura antes que ela o fizesse por completo. Os tabloides agarraram-se ao aroma como lobos, torcendo a sua conexão em manchetes suficientemente dentadas para ferir qualquer um que tocassem. Mike tornou-se a caricatura de um vilão. Foi pintado como o intruso que arranhava os limites de um casamento que a América insistia que devia sobreviver. Ele não era nada disso, mas também não era a fuga de que ela precisava. O escrutínio pousou pesadamente sobre ele, a tensão nos seus ombros, o ressentimento silencioso nos seus olhos, a forma como as conversas se encurtavam à medida que o fardo crescia. Ela viu tudo, e a preocupação instalou-se no seu interior como uma pedra. O que quer que fosse isto, não podia tornar-se algo saudável. Ela sabia que o estava a arrastar para uma tempestade que ele nunca procurou, e também sabia que o desfecho tinha começado muito antes de o seu nome entrar na história dela. O seu final em 1975 não foi cinematográfico, foi o resultado silencioso de um despertar que custou demasiado caro. A ruptura com Mike Stone foi dolorosamente humana. Sentaram-se um de frente para o outro num restaurante com pouca luz, com a sua conexão desfiada até aos últimos fios. Não houve acusações, nem dramatismo,
apenas a pesada verdade de duas pessoas que tinham chegado ao fim de um capítulo que nenhum dos dois devia ter começado. "Tu mereces a paz", disse Mike em voz baixa. E ela ouviu a fadiga por baixo da amabilidade. Entendeu então que o que tinham partilhado não era amor, era sobrevivência. E a sobrevivência nunca é suficiente para construir um futuro. Quando saiu para a noite, sob o frio brilho de um candeeiro, a verdade atingiu-a com uma clareza devastadora. Aquele nunca foi um lugar para ficar. Apenas um espelho que refletia as fraturas que tinha tido demasiado medo de enfrentar. E às vezes, a lição mais cruel é esta: o consolo encontrado na escuridão não pode curar o que te quebrou a luz. Se a dor tem um som, é o silêncio que resta quando alguém insubstituível se foi. E Priscila tinha vivido dentro desse silêncio durante meses, respirando através de um mundo onde a sombra de Elvis pairava em cada soleira, cada eco, cada hora tranquila depois da meia-noite. Assim, quando Michael Edwards entrou na sua vida no final de 1977, ela não sentiu o bater de asas do romance. Sentiu uma pausa, como se a vida, pela primeira vez em demasiado tempo, tivesse parado de tremer sob os seus pés. Aos 32 anos, ele carregava uma tranquilidade intacta pelos escombros emocionais que ela recolhia todas as manhãs como vidro partido. E ela, também com 32, era uma mulher que tentava costurar dignidade sobre uma dor para a qual não tinha a palavra certa. Chorar alguém com quem já não estava casada, mas a quem nunca tinha largado por completo. As suas primeiras conversas chegaram como uma luz quente sob uma porta fechada, deslizando para lugares que ela não se tinha apercebido que tinham arrefecido. Mas mesmo então, nesses momentos de silêncio, sentiu o tremor sob a calma. Ela não estava a apaixonar-se. Estava a agarrar um corrimão numa casa que ainda tremia por um passado que se recusava a assentar. Durante um tempo, esse corrimão pareceu forte. Edwards ofereceu-lhe uma suavidade que ela não provava há anos. Os seus dias decorreram com uma frágil graça. Jantares, olhares partilhados, pequenas rotinas. Uma paz tão delicada que se sentia emprestada, como se pertencesse a um universo mais calmo, onde nenhum dos dois realmente vivia. Mas a paz emprestada tem sempre uma data de validade. As fraturas infiltraram-se silenciosamente. Uma pergunta na qual ele tropeçou, um silêncio que ela desejou que ele entendesse, um peso que ela carregava como uma segunda pele que ele nunca poderia sentir. Ele admirava a sua elegância, a sua compostura, a sua resiliência. Mas a admiração é uma emoção superficial, não toca o osso. Ele não podia compreender a pesadez invisível de ser a ex-esposa de Elvis, a mãe da sua única filha, a guardiã de um legado que o mundo dissecava incessantemente. Dentro da frágil arquitetura do seu lar misto, o desalinhamento cresceu como uma fuga lenta. Lisa Marie manteve a sua distância, os seus instintos a guardar um lugar que mais ninguém poderia ocupar. E embora Priscila tenha tentado com paciência, com amabilidade, com esperança, alguns ritmos não podem ser forçados. Os fios do seu relacionamento de 6 anos soltaram-se lentamente, um por um, desfeitos não pela traição ou crueldade, mas por verdades que nenhum dos dois teve a coragem de nomear em voz alta. No início da década de 1980, essa verdade tácita endureceu entre eles. Edwards queria permanência, algo definido, algo completo. Priscila sentia apenas o fraco eco de um coração que já não dava um passo em frente. Ela confessaria mais tarde que se observava frequentemente à distância, tentando nutrir um futuro que não conseguia ver, cuidando de um amor que não conseguia sentir por completo. A sua despedida em 1984 foi tranquila, quase respeitosa, uma suave rendição. Sem vozes levantadas, sem amargura, apenas duas pessoas sentadas juntas, reconhecendo que o consolo que uma vez os salvou já não os podia sustentar. Edwards saiu com nostalgia. Priscila saiu com clareza.
Alguns relacionamentos não se partem. Eles te revelam, descascam as camadas que usaste para sobreviver e obrigam-te a confrontar as feridas que ainda tens de curar. Mas nada a preparou para a fratura que se seguiu anos depois. Em 1988, Edwards publicou um livro de memórias que atingiu como uma lâmina fria, usando o seu nome, as suas memórias privadas e, o mais doloroso, referências a Lisa Marie. Priscila lembrou-se de abrir o livro, sentindo as mãos ficarem frias antes mesmo de chegar ao primeiro capítulo completo. Um homem que outrora partilhou a sua mesa, as suas noites, a sua vulnerabilidade, tinha despejado a sua vida privada num palco que ela nunca pisou voluntariamente. O mundo condenou-o instantaneamente. Mas Priscila não disse nada. Fechou o livro suavemente, como se recusasse a deixar que a traição magoasse o seu espírito mais do que já o tinha feito. O seu silêncio não foi rendição. Foi armadura, a dignidade silenciosa e inamovível de uma mãe e de uma mulher que se recusou a deixar que outra pessoa reescrevesse o valor da sua história. Nesse silêncio, vivia a verdade mais clara de todas. O que ela confundiu com estabilidade era apenas refúgio de uma tempestade que ainda não tinha enfrentado. Algumas pessoas acalmam-nos o tempo suficiente para que possamos voltar a ficar de pé. Algumas pessoas estão destinadas a passar pelas nossas vidas, não a permanecer nelas. E às vezes, a forma mais poderosa de amor é a que recuperamos para nós mesmas assim que finalmente nos afastamos. Alguns capítulos não chegam como tempestades, deslizam suavemente, tão gentis que quase acreditas que nunca poderiam quebrar. E quando Priscila conheceu Marco Garibaldi em 1984, quase uma década depois de aprender quão violentamente um coração pode estilhaçar-se, sentiu o mais pequeno bater de asas de algo que tinha enterrado há muito tempo: esperança. Aos 39 anos, era uma mulher reconstruída das cinzas. Amor perdido, fama sobrevivente, luto carregado em silêncio. Marco, de 40 anos, apresentou-se a ela com uma firmeza intacta pelo seu passado, uma confiança tranquila que nem idealizava o que ela tinha vivido nem lhe temia. Mais tarde, ela recordaria como, na primeira conversa, ele parou a meio de uma frase e disse suavemente: "Não tens de ser forte agora, não comigo." Ela não se tinha apercebido até aquele momento de quão exausta estava de se manter de pé. Confessaria mais tarde que não estava à procura de amor então. Mas quando Marco lhe falou, percebeu que o seu coração ainda era capaz de se elevar para o calor, como uma mão que procura instintivamente a luz. As suas primeiras conversas brilharam no silêncio das tardes. Duas almas cansadas a exalar em uníssono. E pela primeira vez em anos, Priscila sentiu o aterrador luxo de ser vista sem ser julgada. A sua felicidade não irrompeu, floresceu, lenta, deliberada, impressionante na sua simplicidade. Eles cozinhavam descalços na cozinha, rindo de receitas que nenhum dos dois conseguia aperfeiçoar. Marco troçava dela dizendo: "O teu sorriso é a única coisa que eu desejaria que o mundo não tivesse de partilhar." Ela guardou essas palavras como outrora guardou cartas de amor, em segredo, como pequenas joias. Aos domingos de manhã, acordava e encontrava-o a observá-la com a expressão mais terna, como se estivesse a memorizar a peça que nunca esperou encontrar. E depois chegou 1987, o ano em que tudo se tornou radiante. Quando Priscila segurou o seu filho recém-nascido, Navarone, o seu fôlego quebrou. A alegria, pura, sem filtros, inatingível para o mundo exterior, inundou-a tão poderosamente que chorou sobre o cabelo dele. Marco estava ao seu lado, a tremer, a beijar os pequenos dedos enrolados à volta dos seus. Mais tarde, ele diria aos amigos: "Eu não sabia que o meu coração podia alargar-se dessa maneira. Ela e o bebê tornaram isso possível." Por um tempo, o seu lar tornou-se o conto de fadas que nunca se tinha atrevido a acreditar que merecia. Sem câmaras, sem expectativas,
sem o mundo a arranhar a porta, apenas duas pessoas a ensinar uma criança a rir, a respirar, a crescer numa casa construída sobre a ternura. Ela dizia frequentemente que, nesses anos, finalmente aprendeu como era o amor quando ninguém estava a olhar. E porque era tão puro, permitiu-se acreditar, quase contra o instinto, que este capítulo seria o definitivo. Mas as fraturas mais devastadoras são as silenciosas. Aquelas tecidas tão delicadamente no tecido da vida cotidiana que não sentes que estão a quebrar até que o quarto já esteja cheio de fios. À medida que a década de 1990 se desenrolava, as suas vidas começaram a distanciar-se de formas que nenhum dos dois pretendia. O mundo de Priscila expandiu-se. Graceland cresceu até se tornar um monumento global. Os seus negócios expandiram-se, e o legado que ela protegia exigia uma fortaleza que poucos entendiam. Marco, introvertido e com os pés na terra, ansiava por uma vida intacta pelo ruído, uma vida à qual ela já não podia regressar. O amor permaneceu, mas o ritmo mudou. Às vezes, ela parava no limiar do quarto, observando-o a ler sob um candeeiro quente, e sentia uma dor aguda a florescer no seu interior. Uma consciência de que já não caminhavam para o mesmo horizonte. Numa entrada de diário privada que nunca quis partilhar, escreveu: "Como se chora um amor que não se foi, mas que também já não está a chegar." E Marco também sentiu isso. Mais tarde, admitiu a um amigo que frequentemente levantava os olhos do seu livro, querendo perguntar-lhe: "Diz-me para onde te estás a desviar para que eu possa seguir-te." Mas engoliu as palavras de cada vez, temendo ouvir uma resposta que não podia suportar. Mas todo amor longo tem um momento singular, um agudo e inesquecível, quando a sua ruptura se torna inegável. O deles chegou numa noite tranquila, quando Navarone, ainda jovem o suficiente para falar sem medo, entrou na cozinha e perguntou: "Por que é que tu e o pai já não se riem como antes?" Priscila paralisou. Marco paralisou. Anos depois, Marco diria que, naquele instante, sentiu o seu filho nomear a verdade que eles eram demasiado cuidadosos para dizer. E nos olhos de uma criança que só tinha conhecido a sua ternura, viram a verdade que tinham estado a evitar. A felicidade que outrora envolveu o seu lar tinha diminuído sem possibilidade de reparação. Priscila disse mais tarde que nada a quebrou mais do que a perceber-se de que o seu filho tinha sentido o seu distanciamento antes que eles pudessem admiti-lo. O seu final em 2006 não foi uma explosão. Foi rendição. 22 anos de vida, amor e devoção tranquila, destilados numa única noite na mesa da cozinha, onde outrora tinham sussurrado promessas. Desta vez não restavam promessas para sussurrar. A voz de Marco tremeu quando disse: "Deixamos de chegar aos amanhãs um do outro." A respiração dela quebrou. A frase aterrou como uma lâmina envolta em honestidade. Ela olhou para o homem que outrora estudou o seu mundo e viu, não um fracasso, mas um amor que se tinha suavizado até se tornar algo demasiado pequeno para conter duas vidas em evolução. Mais tarde, Marco confessaria em privado: "Deixá-la ir foi a crueldade mais amável que já vivi." Devido a nunca terem sido casados, não houve advogados nem divisão de bens. Apenas a insuportável graça de duas pessoas que escolheram a verdade em vez de prolongar uma morte lenta. Navarone permaneceu no centro de um amor que se recusou a tornar-se amargo. Mas quando Priscila saiu naquela noite, com o ar cortando o frio contra suas faces, finalmente compreendeu a verdade mais cruel dos desamores suaves. Algumas casas não desmoronam. Simplesmente tornam-se demasiado pequenas para as pessoas que outrora rezaram para que durassem para sempre. Anos depois, falando de Marco, ela não manifestou arrependimento nem ressentimento, apenas uma suave gratidão envolta em sombra. Disse que ele chegou à sua vida quando ela precisava mais de paz do que de paixão, mais de firmeza do que de espetáculo, que ele lhe ensinou uma espécie de amor que curava em vez de exigir.
E Marco, em suas próprias reflexões tranquilas, disse uma vez: não estávamos destinados a durar para sempre. Estávamos destinados a salvar um ao outro por um tempo. Talvez essa seja a lição que vive em silêncio sob seus 22 anos de história. Nem todo amor está destinado a levar-nos até ao fim. Alguns vêm para nos levantar quando esquecemos como nos manter de pé, para abrandar a terra sob a nossa dor, para nos dar um sol, uma estação de paz, e o lembrete de que, mesmo depois das feridas mais profundas, o coração ainda pode abrir-se, ainda pode confiar, ainda pode começar de novo. Marco foi esse capítulo para Priscila, o último homem com quem partilharia a sua vida. Dessa forma, foi o companheiro final da longa jornada do seu coração. E dessa forma, o seu amor não falhou. Transformou-se, suavizou-se, e à sua maneira tranquila e inquebrável, permaneceu. O mundo recordaria para sempre o dia em que Elvis Presley morreu. Mas para Priscila, foi o dia em que o tempo parou de respirar. O dia em que o seu coração se partiu com um som que só ela podia ouvir. Se os casamentos desfeitos e os anos de desmoronamento tinham esculpido feridas no seu espírito, nada a preparou para o tsunami que atingiu a 16 de agosto de 1977. Súbito, implacável, impossível de iludir. O mundo perdeu o rei do rock and roll, mas Priscila perdeu o jovem soldado que outrora escreveu cartas trêmulas da Alemanha. O homem que tocava piano suavemente até ao amanhecer quando ela não conseguia dormir. O pai da sua filha, o único marido que teve. E enterrada dentro desse tsunami havia uma dor tão aguda que se sentiu como um castigo. A oportunidade de dizer as coisas que acreditava que o tempo ainda lhes devia, apagada num instante. Mais tarde, ela admitiria num sussurro mal audível: eu não estava pronta para perdê-lo, nem mesmo depois de tudo. Elvis não era simplesmente uma estrela para ela. Era o rapaz que outrora se agarrou à sua mão na escuridão quando o medo o oprimia. O jovem soldado que lhe enviava cartas manchadas de solidão da Alemanha. O homem cujas lágrimas encharcaram o cobertor da sua filha recém-nascida porque não podia acreditar que algo tão puro tivesse surgido de duas almas imperfeitas. Ele era a voz que outrora encheu a quietude de Graceland de calor, a presença que podia acalmar um quarto simplesmente respirando. E embora a vida os tivesse levado a órbitas separadas, embora tivessem construído novos mundos e aprendido a existir para lá um do outro, os fios da juventude, o primeiro amor, os sonhos partilhados e as promessas sussurradas à meia-noite nunca foram verdadeiramente cortados. Alguns laços não se partem. Eles esticam-se através dos anos, através da distância, através dos erros, até ao dia em que se rompem sob um peso demasiado cruel para suportar. Pensei que tínhamos mais tempo, confessou mais tarde, com a voz a quebrar-se pela lembrança. Pensei que o amanhã estava garantido. Mas o amanhã desvaneceu-se num único instante brutal. Elvis Presley, com apenas 42 anos, foi encontrado inconsciente em Graceland, caído no mesmo lar que outrora tinha ressoado com o seu riso e a sua música. Foi levado de urgência para o Hospital Baptist Memorial. As sirenes cortaram Memphis como um aviso que ninguém estava pronto para ouvir. Os médicos lutaram por ele, lutaram pelo coração que tinha suportado décadas de pressão, fama, escrutínio, dor e expectativas tão pesadas que teriam esmagado qualquer outro. Mas nem mesmo as suas mãos frenéticas conseguiram reavivar o batimento que tinha eletrizado gerações. O batimento ao lado do qual Priscila adormeceu quando era uma menina. O veredito clínico, paragem cardíaca, sentiu-se violentamente pequeno contra a enormidade da perda, como tentar nomear um furacão descrevendo uma brisa. Em poucos minutos, os apresentadores de notícias falharam nas suas vozes, a tremer enquanto transmitiam o impossível. Os fãs correram para as ruas, a chorar abertamente, a agarrar rádios como se segurá-las firmemente pudesse reverter o tempo. Memphis pareceu congelar numa incredulidade coletiva.
Os portões de Graceland desapareceram sob montanhas de flores, discos de vinil, rosários, postais e orações escritas à mão e apertadas contra as barras de metal ainda quentes do calor do dia. Pessoas que nunca o tinham conhecido sentiram como se lhes tivessem roubado a infância. E aqueles que o amaram em privado, aqueles que conheciam Elvis, o homem, não Elvis, o mito, sentiram o chão afundar-se sob os seus pés. Mas a dor de Priscila era mais silenciosa e, de alguma forma, mais pesada. No corredor estéril do hospital, as luzes fluorescentes piscavam sobre ela, como se lutassem para se manterem vivas. Uma enfermeira tocou-lhe o braço suavemente, guiando-a a sentar-se, mas ela não podia. A sua respiração chegava em arfadas superficiais e partidas, como se os seus pulmões recusassem o ar. Quando o médico se aproximou lenta, cautelosamente, e a olhou nos olhos, ela viu a verdade antes que ele proferisse uma única palavra. O seu suave e solene aceno de cabeça atingiu-a como um impacto físico. Sentiu os joelhos enfraquecerem, a visão a embaciar, o mundo a inclinar-se violentamente para um lado, como se a própria gravidade tivesse falhado. Não ele! Não agora! Sussurrou nas mãos, a sua voz a quebrar-se como se algo dentro dela se tivesse partido em dois. E enquanto as palavras se dissolviam no ar estéril, o seu caráter definitivo atingiu com uma clareza devastadora. Estava a entrar num mundo onde a voz de Elvis Presley nunca mais encheria um quarto. Um mundo mais frio, mais silencioso, infinitamente mais vazio do que o que conhecera apenas algumas horas antes. O funeral, a 18 de agosto de 1977, não apenas se desenrolou. Desceu sobre a nação como um desamor coletivo gravado na medula da história. O caixão dourado envolto em rosas brancas brilhava sob as luzes tênues, como se recusasse ferozmente a deixar que a morte atenuasse o resplendor de um homem que outrora se sentiu maior do que a própria vida. Mais de 80 mil enlutados inundaram as ruas num silêncio tão estrondoso que se sentiu como se a própria terra estivesse a conter a respiração. E lá dentro, a apenas alguns metros do caixão, Priscila sentiu os seus pulmões a apertar-se, como se o ar se tivesse tornado vidro. Este não era o gigante que o mundo adorava. Este era o jovem que outrora escondeu notas de amor debaixo da sua almofada. O homem que sussurrou, Sila, não tenhas medo, na sua primeira noite na América. O homem ao lado do qual tinha crescido mesmo, enquanto o mundo crescia à sua volta. Ela levantou a mão em direção à tampa reluzente, parando a centímetros. Receosa de que no momento em que os seus dedos tocassem o metal frio, o universo a obrigasse a aceitar uma verdade que o seu coração se recusava a abrigar. Quando a família se preparou para sair, ela procurou a pequena e trêmula mão de Lisa Marie. A menina aproximou-se, com os olhos arregalados por uma confusão que nenhuma criança deveria carregar, e sussurrou. O papá vai voltar para casa? A garganta de Priscila fechou-se, o seu coração partiu-se limpa e impiedosamente, porque a dor de uma criança é uma lâmina sem cabo. Nenhuma mãe pode responder a uma pergunta que apaga a inocência num único fôlego. Ela engoliu as palavras que não pôde articular, limpando uma lágrima da face da filha, enquanto a procissão iniciava a sua lenta e dolorosa marcha através de Memphis. Um rio de carros pretos sombreados por motocicletas policiais, a moverem-se como um último batimento através de ruas repletas de rostos que rezavam, choravam, saudavam, segurando cartazes para o céu, como se tentassem levantar Elvis de volta à luz que outrora comandou sem esforço. Essa noite, quando as multidões se desvaneceram e Graceland se rendeu a um silêncio tão absoluto que se sentiu estranho, Priscila caminhou pelos quartos que outrora habitaram juntos. Quartos onde a vida tinha soado diferente, se tinha sentido diferente, tinha sido diferente. Passou ao lado do piano onde Elvis tinha tocado melodias privadas destinadas apenas a ela,
Tocou no corrimão das escadas que ele subia depois de atuações que deixavam o mundo sem fôlego. Parou nas soleiras onde outrora o riso ecoou como a luz do sol. Cada canto da casa guardava uma memória, e cada memória guardava uma versão dele, a qual ela nunca poderia voltar. Quando os seus dedos roçaram a superfície fria do piano, um arrepio percorreu-lhe o braço, um cruel contraste com o calor com que a sua música encheu o quarto outrora. E ali, finalmente, permitiu-se colapsar na dor. Soluços profundos e trêmulos que tinha reprimido pela multidão, pelas câmaras, pela dignidade, pela frágil força necessária para guiar uma filha em luto. O mundo tinha perdido um rei, mas Priscila tinha perdido o primeiro grande amor da sua vida. O rapaz, o homem, o pai, o ser humano brilhante e imperfeito, cujo riso outrora suavizou as suas tempestades, cujos sonhos se entrelaçaram com os seus, de maneiras que nem a fama nem a distância puderam cortar por completo. Nenhum tributo, nenhuma vigília com velas acesas, nenhum coro global de luto pôde suavizar o silêncio que deixou para trás, ou aliviar a dor de saber que algumas despedidas chegam muito antes de o coração estar pronto. E, no entanto, nesse silêncio insuportável, emergiu uma verdade tranquila, uma que ela carregou para cada ano que se seguiu. Alguns amores não terminam. Eles ecoam. Eles nos assombram. Eles nos ensinam quem éramos, em quem nos tornamos e a quem amamos o suficiente para chorar para sempre. Elvis tinha partido, mas nunca deixou de permanecer. A morte separa de uma maneira que nenhuma escolha humana pode. E quando Benjamin Keough, de 27 anos, faleceu em 2020, Priscilla Presley sentiu uma ruptura para a qual nenhuma avó está construída para sobreviver. Não foi como a dor que conheceu quando o mundo lamentou Elvis. Aquele foi um terremoto público. Isto foi uma implosão, silenciosa, sem ar, o tipo de perda que se dobra para dentro até que até respirar parece invadir a dor. A ausência de Benjamin mudou a temperatura da própria casa, a forma como os pisos rangiam, a forma como o seu próprio pulso soava nos seus ouvidos. Benjamin sempre carregou uma doçura rara num mundo treinado para ser ruidoso, uma gravidade suave, uma quietude contemplativa, um olhar nos seus olhos que ecoava Elvis tão poderosamente que podia parar Priscilla a meio de uma frase. Para o mundo exterior, era um Presley. Mas para ela era o seu neto. O menino que se atirava aos seus braços depois de raspar o joelho. O adolescente que encostava a cabeça no seu ombro por mais tempo do que um jovem de 17 anos faria. Essas memórias eram apenas dela. E quando o telefone tocou naquela manhã, quando ouviu as palavras que despedaçaram o eixo da sua família, o seu corpo não colapsou. Congelou. O mundo não rugiu. Ficou mudo. Um silêncio com dentes fechou-se à volta do seu peito enquanto sussurrava: "Não, meu bem, não! Meu doce menino, não!" ao receptor, como se a súplica de uma avó pudesse reescrever o destino. Mas a ferida mais profunda não era a que a dilacerava a ela. Era a que estava a engolir a sua filha por completo. Benjamin era o único filho de Lisa Marie, o rapaz que outrora carregou contra o seu batimento cardíaco. O rapaz que, segundo ela, tem pedaços do pai nele. Nos dias que se seguiram, Priscilla observou uma dor tão crua que se sentiu quase sagrada, demasiado dolorosa para as palavras, demasiado enorme para que qualquer mãe a suportasse sozinha. Encontrou Lisa Marie sentada na penumbra, agarrando uma foto de Benjamin tão forte que dobrava sob o seu aperto. Algumas noites, Lisa sussurrava: "Mãe, eu não sei como existir sem ele." E Priscilla sentia algo dentro de si a estilhaçar-se de cada vez. É um tipo de agonia perder alguém que amas. É outra crueldade mais afiada ver a tua filha perder alguém que ama com todo o seu ser. Um desamor assim move-se de forma diferente. Persegue os ossos, rouba o ar. Faz com que cada quarto se sinta inclinado. Dentro do seu lar, não houve declarações, nem multidões reunidas,
nem espetáculo. Apenas o pesado colapso silencioso de uma família a tentar compreender uma perda que desafiava a compreensão. Priscila encontrou-se a caminhar através das memórias como quartos que não podia forçar-se a abandonar. Benjamin, aos 5, a arrastar um cobertor. Benjamin, aos 12, a pressionar o nariz contra a janela na manhã de Natal. Benjamin, aos 16, a tocar a sua guitarra com a mesma concentração distraída que outrora Elvis teve ao procurar o acorde certo. Ouviu ecos do seu riso nos corredores muito depois de o som se desvanecer. Lembrou-se de Lisa Marie uma vez a escovar o cabelo de Benjamin e a dizer com um suave sorriso: "Tu és tão parecido com o meu pai que me assusta." E agora, essa memória regressava como uma lâmina banhada em mel, doce e devastadora ao mesmo tempo. À noite, quando a casa se afundava no silêncio, Priscila ajoelhava-se ao lado da sua cama, não procurando respostas, porque não as havia, mas implorando pela força para segurar as pessoas que mais amava. O tempo não curou. O tempo simplesmente reordenou, obrigando Priscila a construir uma vida à volta do vazio que Benjamin deixou para trás. Ela segurou Lisa Marie através de longos silêncios trêmulos. Estudou Navarone quando a sua própria dor se derramou abertamente. Carregou a arquitetura invisível de uma família, aprendendo a respirar através de uma ferida que nunca se fecharia por completo. No trabalho silencioso de sobreviver, aprendeu uma verdade que nunca tinha querido aprender. Perder alguém que amas é escuridão, mas perder alguém que a tua filha ama com a sua própria alma é uma noite muito mais profunda. Esse tipo de dor tem bordas, afiadas, irregulares, impiedosas. E, no entanto, sob o peso, agarrou-se ao que os seus anos de sobreviver à perda lhe tinham ensinado. O amor não se desvanece quando uma vida termina. Perdura nos gestos que repetimos, nas histórias que transmitimos, nos hábitos que mantemos sem nos apercebermos do porquê. A ausência de Benjamin era imensurável, mas a ternura que ele deixou correu através da família Presley como um pulso fraco, mas constante. E nesses ecos frágeis, Priscila encontrou o seu caminho a seguir. Não curada, não intacta, mas carregando um amor que a morte podia separar, mas nunca apagar. 3 anos depois de perder Benjamin, 3 anos depois de ver a dor esculpir buracos no espírito da sua filha, Priscila Presley encontrou-se de pé no limiar de outra perda tão brutal que parecia quase impossível que uma única família pudesse suportá-la. A morte já tinha levado um neto aos 27 anos. Agora, no início de 2023, regressou em silêncio, sem piedade, procurando a sua única filha. Lisa Marie tinha 54 anos, ainda jovem, ainda a lutar, ainda a tentar. E só tinham passado 2 dias desde uma aparição pública onde sorriu bravamente para as câmaras que não podiam ver como lhe tremiam as mãos ou como a sua voz falhava sob o peso da exaustão. Para o mundo parecia serena. Para Priscila parecia de forma dilacerante frágil. As mães convencem-se de que os seus filhos são mais fortes do que sentem. Mas quando o telefone tocou naquela manhã, Priscila sentiu a verdade antes de ouvi-la. Ela não sussurrou. Não ela. Ela sussurrou. Por favor, não outra vez. Porque tinha aprendido que a dor repetida não apenas quebra, esmaga. A vida de Lisa Marie nunca foi alheia às dificuldades. Carregou o legado Presley como uma tocha e como um fardo. Esperava-se que brilhasse, esperava-se que resistisse, esperava-se que se levantasse, mesmo quando se estava a afogar. Nos anos anteriores à sua morte, tinha lidado com tempestades que poucos entendiam. Um colapso financeiro que a deixou com uma dívida de quase 16 milhões de dólares. Uma declaração de falência que a obrigou a confrontar as ruínas de fundos mal administrados. Um casamento que se desfazia em tribunais que esperava não voltar a ver. E os incessantes tremores secundários da perda do seu único filho. Algumas noites ligava a Priscila não para falar, mas simplesmente para respirar ao seu lado.
Duas vozes numa linha a agarrarem-se uma à outra através da solidão. Priscila guiou-a através de audiências, através de manhãs em que a dor fazia o mundo inclinar-se, através de noites em que Lisa sussurrava: "Mãe, eu estou a tentar. Prometo que estou a tentar." Priscila pegou na mão dela e respondeu: "Eu sei, mas saber não é salvar-te." E essa verdade a assombrou. A 12 de janeiro de 2023, Lisa Marie compareceu aos Golden Globes. A sua postura era elegante, mas os seus movimentos instáveis. O seu sorriso piscava como uma vela ao vento. 2 dias depois, colapsou em casa. Os paramédicos lutaram para a reanimar. Os cirurgiões apressaram-se a reverter complicações internas enraizadas num antigo procedimento no qual ela tinha parado de pensar há muito tempo. Quando Priscila chegou ao hospital, as luzes do corredor atingiram-na com uma familiaridade que a enjoou. Tinha caminhado por esse corredor antes, por Elvis, por Benjamin, por perdas que rezava para que nunca se repetissem. Um médico aproximou-se e, na suave tristeza dos seus olhos, ela viu o veredito antes que ele falasse. O seu fôlego cortou-se. O mundo esbateu-se. O tempo dobrou-se para dentro. A sua filha, a sua única filha, tinha partido. Não nas manchetes, não no mito. Tinha partido da maneira que esvazia os pulmões de uma mãe e os deixa a ansiar por um ar que nunca mais voltará a sentir-se completo. Os dias que se seguiram não foram marcados por tumultos de dor ou oceanos de flores. Esta perda foi íntima, doméstica, uma devastação contida dentro das paredes de uma família que já tinha suportado mais do que a maioria dos corações podia aguentar. Lisa Marie deixou 3 filhos. Riley, a mais velha, carregada de repente com a tarefa de proteger o que restava. E Harper e Finley, as suas gêmeas de 14 anos, ainda jovens o suficiente para precisarem de verdades faladas suavemente. Depois veio a tempestade legal que ela nunca quis. Uma emenda de 2016 ao fundo de Lisa substituiu Priscila como co-administradora com Riley e Benjamin, uma mudança da qual Priscila não tinha sido informada. Os advogados entraram na conversa. As manchetes reacenderam velhas feridas e a dor transformou-se em nós que nenhuma mãe deveria ter de desvendar. No entanto, através de cada apresentação e negociação, Priscila manteve-se firme. Não estava a lutar pela riqueza. Estava a lutar pela clareza, a justiça e a proteção dos seus netos. Quando a disputa finalmente se resolveu num acordo tranquilo e digno, ela não sentiu vitória. Apenas alívio de que a família não se fraturaria mais sob o peso da papelada e dos mal-entendidos. À noite, caminhava para o quarto de infância de Lisa Marie, o lugar onde uma menina rabiscou canções em pedaços de papel de caderno, onde outrora perguntou à mãe se Elvis podia ouvi-la cantar. Priscila sentou-se na beira da cama e sussurrou no silêncio: "Espero que soubesses o quão profundamente foste amada. Espero que soubesses o quão duro lutaste." E as lágrimas vieram, não apenas por perder a filha, mas por cada batalha que Lisa tinha travado sozinha. Cada fardo que tinha escondido com um sorriso demasiado brilhante. Cada pedaço de dor que uma mãe podia testemunhar, mas nunca levantar. Nas semanas que se seguiram, Priscila segurou os seus netos com um medo aguçado pela história. Viu Riley assumir a liderança com uma força tranquila. Observou as gêmeas navegarem por uma tristeza demasiado grande para a sua idade. Viu a família tentar, frágil, mas determinada, recompor-se. E, sob a dor, agarrou-se à verdade que a tinha sustentado através de cada perda. O amor não termina onde o fôlego termina. Perdura nas histórias partilhadas durante o jantar, nas fotografias escondidas em molduras, na forma como Riley inclina a cabeça da mesma maneira que Lisa fez uma vez, no riso das gêmeas que ecoa a alegria infantil que a mãe nunca deixou de perseguir. A vida de Lisa Marie foi turbulenta, luminosa, ferida, resiliente. E o seu falecimento
ensinou a Priscila uma verdade que desejava não ter tido de aprender. O amor de uma mãe não se desvanece quando um batimento cardíaco cessa. Transforma-se numa vigília, uma promessa, uma devoção interminável. A morte separou-as, mas nada. O tempo, a distância, a dor ou o silêncio pôde apagar o amor que as uniu através de cada tempestade. Lisa Marie tinha partido, mas nunca deixou de permanecer. O trauma tem muitas faces, e nem todas vêm da perda ou de relacionamentos desfeitos. Algumas chegam em silêncio, esculpindo-se no mesmo rosto que o mundo outrora teve, como um ícone de beleza. Aos 58 anos, numa era em que cada ruga se sente como um referendo público e cada ângulo de câmara se torna um veredito, Priscila permitiu-se um raro e terno momento de vulnerabilidade. Não queria a juventude, mas sim a delicadeza, o refinamento, uma suave correção ao rosto que o mundo tinha escrutinado desde que era uma adolescente. E assim confiou em Daniel Serrano, um homem que vestia a confiança como uma máscara, autodenominando-se doutor, prometendo resultados sussurrados na linguagem que as mulheres da sua geração tinham ouvido toda a sua vida. Natural, subtil, seguro. Ela recordaria mais tarde um breve piscar de intuição, algo frio a mover-se por trás do seu sorriso. Mas silenciou-o da maneira como as mulheres são ensinadas a silenciar a dúvida, acreditando na tranquilidade acima do instinto. Ela não podia saber que este homem, este impostor com robe branco, estava prestes a violar não apenas a sua pele, mas a sua dignidade, a sua autonomia, a sua identidade. A agulha tocou a sua face e um desconforto floresceu instantaneamente, pesado, pressurizado, quase metálico. Relaxa, murmurou Serrano, a calma praticada de um burlão experiente. Mas o que entrou na sua pele não foi beleza. O que se infiltrou no seu rosto foi silicone de grau industrial, material destinado a motores, não a carne. Nos dias seguintes, sentiu o seu corpo a revoltar-se, uma tensão demasiado aguda para ser a idade, um inchaço demasiado estranho para ser o rejuvenescimento. Ela olhou fixamente para o espelho, enquanto a mulher que lhe devolvia o olhar começava a transformar-se em algo antinatural, algo fraturado. A mandíbula que tinha carregado através de décadas de fotografias esbateu-se. As maçãs do rosto que Elvis outrora traçou com a ponta dos dedos endureceram como pedra esculpida. Isto não é real. Esta não sou eu, sussurrou, pressionando mãos trêmulas contra um reflexo que a atraía. Pela primeira vez desde a sua juventude, teve medo do seu próprio rosto. E nesse medo, lembrou-se de algo que a sua mãe lhe disse uma vez na infância. A beleza de uma mulher é o seu escudo, até que alguém a transforma numa arma. Agora ela entendia. Depois veio a crueldade. As manchetes afiaram-se como lâminas. Os tabloides cercaram a sua dor com o deleite do predador. Os estranhos troçaram dos seus traços, dissecaram a sua expressão, afirmaram que estava irreconhecível, como se o seu sofrimento fosse um espetáculo para o desporto público. Não sabiam que estava a lutar contra uma substância estranha que o seu corpo não podia decompor. Não sabiam que estava a passar por dolorosos tratamentos corretivos, sentada sob luzes frias de clínica, enquanto os especialistas tentavam desfazer o que nunca deveria ter sido feito. Não sabiam como a humilhação se instala nos ossos, não pela lesão em si, mas porque o mundo insiste em rir das feridas que não compreende. Priscila suportou-o em silêncio, escolhendo a dignidade acima da defesa. Mais tarde, ela admitiu num raro momento privado. Não foi vaidade, foi confiança, e alguém a transformou numa arma contra mim. Quando a verdade veio à tona de que Serrano tinha ferido dezenas de mulheres, injetando-lhes químicos não aprovados, deixando-as emocional e fisicamente marcadas, o mundo ficou sem fôlego. O homem foi processado, sentenciado, exposto. Mas a justiça, embora poderosa, não é uma borracha. Não pode devolver o rosto que ela conheceu,
a inocência com que entrou naquela sala ou a confiança que ofereceu tão livremente. No entanto, Priscila fez algo extraordinário. Recusou-se a tornar-se a tragédia que ele pretendia fazer dela. Suportou rondas de tratamento, enfrentou as câmaras com uma graça tranquila e resoluta, reconstruiu a sua confiança em frente ao mesmo mundo que tinha troçado dela. E ao reivindicar a sua narrativa, tornou-se algo muito mais formidável do que um ícone de beleza. Tornou-se uma sobrevivente com uma mensagem esculpida não na filosofia, mas na dor vivida, que a vulnerabilidade não é fraqueza, que as mulheres devem confiar nos seus instintos e que a cura real, começa no momento em que te recusas a esconder as tuas cicatrizes. Priscila carregou-as como armadura, não como vergonha. Prova de que tinha sido ferida, sim, mas nunca jamais destruída. Aos 80 anos, Priscilla Presley vive com uma graça forjada não pela facilidade, mas pela resistência, uma elegância esculpida pela sobrevivência, pela reinvenção e por uma devoção vitalícia ao legado que lhe foi confiado para proteger. Seu patrimônio líquido estimado, frequentemente situado entre 40 e 60 milhões de dólares, não é meramente uma medida de riqueza. É um testemunho de décadas de administração, reconstrução e da recusa em deixar que um império colapsasse sob o peso da dor e da expectativa. Ela transformou Graceland de uma propriedade vulnerável num monumento global, avaliado em mais de 100 milhões de dólares, quando combinado com as suas operações de museu, propriedade intelectual e receita de turismo anual. Mas para lá dos números reside uma verdade mais profunda. Cada contrato que assinou, cada expansão que aprovou, cada projeto de preservação pelo qual lutou, foi feito não por vaidade, mas por amor. Por Elvis, pela sua filha, por um legado que se sentia moralmente obrigada a proteger. A sua carteira imobiliária reflete esta tranquila devoção. Ao longo dos anos, possuiu ou viveu em várias casas de Los Angeles que refletem a sua evolução, servindo como lembretes de que, mesmo com o coração partido, ela sempre encontrou uma maneira de construir um lar. De propriedades acolhedoras em estilo espanhol com telhas de terracota e amplas escadarias, a elegantes residências em Hollywood Hills, envoltas em vidro que brilham como lanternas à noite. Dentro destes lares, viveram antiguidades selecionadas, madeira esculpida à mão, suaves accents dourados e relíquias escolhidas não pela opulência, mas pelo significado. Eram santuários construídos em camadas, ao longo de décadas marcadas pelo desamor, pela reinvenção e pela crença feroz de que a beleza, tal como a força, pode ser reconstruída. As suas posses contam a sua própria história. Graceland continua a ser a coroa do seu império, um museu vivo que atrai mais de 500 mil de visitantes anualmente. Mas para lá de Graceland, Priscilla possuiu colecionáveis raros, veículos de luxo, desde roadsters, Mercedes vintage, a descapotáveis clássicos mantidos em perfeitas condições. Uma coleção de joias que abrange décadas de história, pendentes de diamante que Elvis lhe deu em momentos de ternura, peças personalizadas usadas durante a sua era em Dallas e acessórios intemporais que usou nos tapetes vermelhos. Até o seu guarda-roupa, que abrange alta costura feita à medida, vestidos de arquivo e silhuetas elaboradas por designers que entenderam a sua refinada sensibilidade da velha Hollywood, tornou-se uma crônica não oficial de uma mulher que dominou a arte de ser icônica sem precisar de gritar. Os seus lares, carros, arte e objetos não representam extravagância. Refletem uma mulher que construiu uma vida com cuidado, deliberadamente, transformando cada ferida em disciplina e cada reinvenção num degrau. Estes artefactos são a prova de algo que o mundo frequentemente negligencia. Ela não simplesmente herdou um legado, ela reconstruiu um. Hoje, o mundo de Priscilla é mais tranquilo, mas imensuravelmente mais profundo. Divide o seu tempo entre reuniões familiares, esforços filantrópicos
e o trabalho longo e intencional de assegurar que o legado Presley continue a ser uma força para o bem. Arquivos públicos e registros de caridade mostram o seu apoio ao bem-estar infantil, iniciativas para veteranos, direitos dos animais e saúde comunitária, com milhões contribuídos ao longo de décadas, frequentemente de forma anônima. Raramente anuncia a sua generosidade. Simplesmente age. A sua família continua a ser o coração da sua vida atual. Riley Keough, agora incumbida com o fundo familiar e a administração de Graceland. Navarone, a forjar o seu próprio caminho na música. E as suas netas Harper e Finley, cujos risos preenchem espaços que outrora se sentiram insuportavelmente vazios. O planeamento patrimonial tornou-se uma das suas missões silenciosas. Assegurar um futuro unificado, proteger os ativos de Presley da fragmentação e construir um plano que permita à próxima geração herdar não a fama, mas a estabilidade. E mesmo no seu silêncio, duas ausências ainda moldam os seus dias: Lisa Marie e Benjamin. Os seus rostos habitam a sua memória em momentos inesperados. Na música que se ouve de um carro que passa, numa fotografia deixada numa prateleira, no flash de um sorriso na face de Riley. Priscila disse uma vez em privado que a dor nunca desaparece. Simplesmente se torna um quarto pelo qual aprendes a caminhar sem colapsar. E, no entanto, o amor continua a reconstruí-la por dentro. E assim, ela entra em cada novo ano carregando não o peso do que perdeu, mas a clareza forjada por ter sobrevivido a isso. Ela é um símbolo de força refinada pela ternura, de beleza intacta pela desculpa, de resiliência conquistada em vez de atuada. A sua história já não está definida pelas tragédias que suportou, mas pela sabedoria que extraiu delas. Honra o passado sem ficar presa no seu interior. Molda o futuro sem temer a sua fragilidade. O que a sua jornada nos ensina é profundo. A resiliência não é ruidosa, é firme. A dignidade não é herdada, é escolhida. Que até as feridas mais profundas podem expandir a alma em vez de a diminuir. Na sua vida, vemos que a reinvenção não é uma traição a quem fomos, mas um ato de devoção a quem ainda podemos vir a ser. E ao fechar este capítulo, de pé na intersecção do legado, do amor e da sobrevivência luminosa, que você leve consigo a força que Priscila encarna, a coragem para reconstruir, a fé para voltar a ter esperança e a crença inabalável de que a sua história também pode transformar-se em algo extraordinário. Obrigado por partilhar esta jornada e do coração das estrelas douradas da América, desejamos-lhe uma vida cheia de segurança, saúde, abundância e uma felicidade que perdure. Que os seus dias sejam abençoados e que o seu legado brilhe. Que o seu legado brilhe, 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 que o seu legado brilhe,